Noite a todos. Nós damos início a mais um encontro do Grupo de Estudos de Animais Selvagens, hoje com a alegria de receber o colega Maurício Cobucci, que vem tratar sobre os distúrbios comportamentais em animais silvestres, também o uso de fitoterapias e florais no tratamento desses animais. Eu faço questão de apresentar o Maurício pelo carinho que possuo por ele e uma breve síntese da sua trajetória. O Maurício formou na Unirio em 2011 e já em 2015 ele se tornava mestre pela UF e tive o prazer de orientá-lo. Nós fizemos uma dissertação sobre as principais afecções em lagomorfos, um estudo retrospectivo de 10 anos, no qual eu coloquei esse trabalho para vocês como um cartão de visita do Maurício no nosso endereço do WhatsApp. E o Maurício tem a experiência, ajudou muito a gente, trabalhou como todo mestrando sob minha orientação. Ele trabalhou no hospital veterinário, né, fez parte da rotina durante alguns anos, muitos anos, e claro, a sua dissertação de mestrado surge também a partir dessa rotina e de um estudo arquivológico, naturalmente. E o Maurício sempre gostou do comportamento animal, sempre gostou de terapias alternativas que são extremamente bem-vindas em se tratando de uma percepção mais holística da profissão, de tratamentos que envolvem ou não envolvem, vamos dizer assim, efeitos colaterais expressivos, ou quase nenhum, ou pode ser, a maior parte das vezes não são tóxicos, ou seja, o nível de toxicidade é baixíssimo. Então, o Maurício vai falar muito bem sobre isso, né? E por isso, o Maurício também teve passagens com estudos do monitoramento ambiental, trabalho nesse sentido, portanto, ele já tem uma experiência expressiva na profissão. Eu passo a palavra ao Maurício, né, para falar dessas terapias e desses casos clínicos, e que eu tenho certeza que será brilhante a sua apresentação. Maurício, boa noite, tenha a palavra, se sinta à vontade, somente finalizando que após a sua apresentação nós teremos uma mediação pela Karina, né, e os alunos podem se expressar desde já no chat e depois, ao fim da apresentação, também num breve debate. Bem-vindo, Maurício. Obrigado aí pela oportunidade, né? Me senti muito honrado, né? Pelo convite do professor. O professor está sempre me indicando para algumas oportunidades, então só tenho a agradecer. Sempre o professor está sempre lembrando de mim, né? Vamos dizer assim. Então me senti muito honrado de estar participando dessa palestra, né? E para deixar uma lembrança legal, a minha primeira palestra que eu dei foi no grupo de estudos de animais silvestres da UF. Então, foi em 2011. Então, é muito legal. Desde 2011 até aqui, eu ter essa ligação, principalmente com o professor. Agradeço, Maurício, suas palavras. Muito bom ter você aqui e sinta-se à vontade para participar de todos os nossos eventos, viu? Eu quero sim. Me coloca depois no grupo lá do WhatsApp. Com certeza. Tá, deixa eu só acertar aqui para começar a apresentação, né? Eu clico... Cadê a Karina? A Karina que está me dando suporte técnico. Vamos lá. Isso, vai lá no PowerPoint e bota para apresentar, que já está aberto aqui. Vocês já estão vendo? Já, só não está no modo de apresentação. Acho que maravilha, né? Essa tecnologia. Né? Isso, agora está tudo certo. Está tudo certo, né? Isso. Então, gente, desejar uma boa noite aí para todo mundo.
Espero que essa apresentação seja uma boa apresentação, seja enriquecedora para vocês, né? Vocês tenham a mente aberta também para essas terapias complementares, né? E fiz aí com muito carinho para vocês, tá? Então, o tema é o distúrbios comportamentais em animais silvestres e o uso dos florais e da fitoterapia. Então, tanto o floral quanto a fitoterapia, ela vai tratar os distúrbios comportamentais desses animais. Então, eu escolhi alguns fitoterápicos que vão atuar na ansiedade nesses animais. Então, vocês podem querer tirar uma dúvida sobre outros tipos de fitoterápicos, não tem problema. Mas essa palestra ela é específica para a parte comportamental, tá, gente? Então, eu vou dar início aqui. Vocês estão escutando bem, né? Sim, dá para escutar. Isso, é. Então, a Karina pode me interromper aí a hora que achar necessário, tá? Não se preocupa, nem se atente no final, você tirar as dúvidas, pode me interromper a hora que você quiser, tá? Tá bem. Então, vamos lá. Então, assim, eu coloquei esse primeiro slide para a gente se questionar, né? Por que procurar um tratamento complementar, né? Por que as pessoas, né, buscam esse tratamento dos seus animais, né? Então, as pessoas estão mais preocupadas com a saúde, né? Estão fazendo mais exercícios, estão se alimentando melhor. Então, isso é um ponto importante. Estão buscando se equilibrar emocionalmente, ainda mais agora, nessa época, né, de quarentena, né? Então, a gente tem que estar equilibrado emocionalmente 100%. Então, as pessoas também, né, essa realidade, né, que nós estamos vivendo, que os animais eles estão sendo vistos como membros da família, né? Então, o tutor, né, tem esse carinho pelo animal, então ele vê ele como um membro já da família, então ele está buscando essa terapia para provocar diminuir os efeitos colaterais dos animais, por aí vai. Então, aqui eu coloquei uma foto de um cliente meu, né? Todas as fotos são autorizadas pelos clientes, aqui antes. Então, olha só, o detalhe, não sei se vocês veem meu mouse. Então, ó, coloca aqui, ó, nos potinhos tem os nomes, né? Coloca uma plaquinha, mamãe nós te amamos. Então, isso é uma realidade que eu vivo aqui. Eu vivo nos meus atendimentos. E tem aqui, ó, um porta-retrato na sala, né, dos membros da família, e o coelho, né, aqui no cantinho, que é também, né, considerado, né, muitos tutores. Aí eu fiz uma pesquisa, né? Eu não ia ficar falando essas coisas sem ter feito pelo menos uma enquete, né? Eu fiz lá no meu Instagram, fiz essa pergunta: você considera seu animal de estimação membro da família? Aí 47 pessoas responderam, tá? E olha aqui, 98% consideram. Então, só duas, no caso, responderam que não, né? Então, é um número um pouco expressivo, né? E as vantagens, né, de se tratar esses animais com fitoterápicos e com florais? Né? As pessoas estão mais preocupadas com a sustentabilidade, né? Com o descarte de resíduos, né? Esses medicamentos no meio ambiente levam mais tempo para serem, né? Ou não, enfim, se preocupam com esse descarte, principalmente os efeitos colaterais. As pessoas ficam preocupadas em utilizar medicamentos alopáticos, né? Que causam efeitos colaterais desses animais. Essa preocupação é grande. Ó, por exemplo, eu coloquei aqui uma calopsita e mais ou menos o peso de uma calopsita normal é entre 70 e 75. E não sei se vocês conseguem ver aqui. 134 gramas. Então, já é um animal chegando aí à obesidade, né? Bem obeso. Então, outra preocupação, o
a utilização aí dos benzodiazepínicos, eles causam dependência, causam sonolência, né? E ninguém quer um animal com sonolência, né? Que não possa ter aí, não possa ter uma vida normal, né? Ficar sempre sonolento, dormindo, então é muito complicado. Então, a sonolência é um fator negativo, né, que esses medicamentos vão causar. Né? O que adianta? Só a ave ficar aí mais tranquila, mas também ter uma sonolência. Né? E eu vou falar um pouco sobre a fitoterapia em si, né? Vou tentar fazer aí um breve resumo para vocês. Né? Quem conhece essa planta, não sei se vocês estão... Eu não consigo ler o chat, né? Mas acredito que vocês, a maioria que conheça, é a babosa, né? Então, olha só, botei aí no Instagram sobre babosa, né? Ó, babosa no cabelo. Tem 25.700 pessoas que fizeram publicações sobre babosa no cabelo. Então, aí, é uma coisa importante, né? As pessoas utilizam os fitoterápicos no seu dia a dia e tudo mais, né? E a definição segundo a Anvisa, são considerados medicamentos fitoterápicos exclusivos, obtidos com emprego exclusivo de matérias-primas ativas vegetais. Né? Não se considera medicamentos fitoterápicos aquele que inclui na sua composição substâncias ativas isoladas, sintéticas ou naturais, nem as associações dessas com extratos vegetais. Aí, coloquei um exemplo aqui de duas marcas, né? Então, olha só. Esse aqui é um fitoterápico humano, ó. Ele é a base de passiflora encarta, é o extrato de passiflora encarta, que é uma flor, né? Na verdade, é a flor do maracujá. Então, esse aqui é considerado um fitoterápico. Esse aqui, que é um medicamento, um calmante veterinário, ele tem passiflora, que é o extrato, né, dessa planta, mas ele contém aí outras substâncias, ó, brometos, clorobutanol. Então, esse aqui, ele não é considerado um fitoterápico, esse aqui sim, entendeu? Acredito que vocês tenham entendido. Estou falando muito rápido? Não, Tá bem, tá. ó, Maurício, não tá rápido, não. Pode até acelerar mais o seu ritmo, porque a turma aqui é esperta. Beleza. Então, tá bom. Beleza. Vou falar mais rápido, então. Isso. Então, como que a gente pode ter sucesso, né, com o emprego aí da fitoterapia, né? Você tem que conhecer a biologia da espécie que você vai atender, você tem que saber identificar a planta, né? E a ação terapêutica, né? Então, aí, ó, você pode, por exemplo, fornecer umas folhas escuras. Ó, você sabe que a calopsita ela pode consumir, por exemplo, uma ave de citacídeo, ela pode consumir uma folha escura. Então, você já pode empregar aí um fitoterápico nessas aves. Olha, os coelhos. Ó, tem coelhos aí ingerindo... deu branco o nome dessa flor aí, mas hibisco. Consumir hibisco. Olha, Maurício, ali na calopsita é mais fresco impossível, né? Porque ela está o tutor, você, eu não sei quem fez uma horta, né? Aí o princípio ativo tá na sua potência máxima, né? Fresquíssimo tudo aí, né? É minha horta, essa é a minha calopsita. Então, vamos lá. Então, hibiscos, ó, você sabendo, né, das propriedades dessas plantas, você pode fornecer diretamente para esses animais, né? Olha, quem conhece essa folha aí? Ó, uma delícia, né? O chá de boldo. Boldo. Então, sabendo aí que o jabuti pode ingerir folhas, você pode fornecer essas folhas diretamente, não precisa mandar manipular, você já pode fornecer diretamente. Ô, Maurício,
Eu Sim. acho que o povo está bastante tímido, mas eu acho que não teria ninguém aqui que não gostasse de perguntar, porque você criou uma provocação com relação ao hibisco, né? E pergunta aos participantes se eles conhecem a, Ah, o, vamos dizer assim, a indicação para o tratamento. Eu acredito que a maioria não reconhece, embora que alguns possam. Então, fica aqui, já que a Karina falou que você preferiu que fosse interrompido ao longo da apresentação, eu sim, é sugiro melhor. você falar um pouquinho sobre a indicação do hibisco e do boldo. Certo. Então, o boldo, ele é digestivo. Eu vou até falar. Não, não, nessa palestra não, desculpa. O boldo, ele vai atuar no sistema digestivo desses animais, principalmente no fígado. Então, acredito eu que quem voltou de uma chopada, por exemplo, nunca tenha tomado um boldo, mentira, sabe? Muita gente já tomou boldo, né? Mesmo criança, né? Na época, adolescência, criança, já tomou boldo, sim. E o hibisco, né? Voltando à foto do hibisco, ele entrou na moda aí um tempo atrás, as pessoas andavam tomando muito também, né? Principalmente o pessoal que faz exercícios, né? Pessoal do CrossFit, né, vamos dizer assim, porque ele diminui a retenção de líquido, né, e ele é antioxidante também. Então pode dar também para esses animais. Interessante. E existe mais de uma espécie de boldo, né? Tem a Tem. planta, ela tem um boldo de folha maior, de folha menor, né? Isso. O boldo do Chile é aquele menor, a folha dele é bem pequenininha. É difícil encontrar o boldo do Chile. Eu nunca vi assim plantado no jardim, mas esse boldo aqui que é o maior, né? Ele é encontrado assim na maioria dos jardins de todo mundo, sabe? Você tá andando na rua, você encontra um pé de boldo. Pelo menos eu vejo, cara. Porque meu olho é mais treinado, né? Mas o boldo é muito plantado, é muito popular. E tem outras propriedades também, cicatrizante, tem pesquisas, tem diversas pesquisas do boldo. Vou passar, tá, gente? E é o que eu falei, ó. Saber identificar a planta, ó. Alguém sabe que planta é essa? Ficou um silêncio. Eu coloquei só duas para ficar fácil. Isso aí é uma cidreira. Então, quem já tomou chá de cidreira antes de uma prova, ou por conta da insônia, excelente. Ela tem um efeito diurético também. Eu vou mostrar, vou dar mais detalhes sobre ela, tá? Esse Mari, aqui, ó. Sim, voltei. Ah. oi, o professor Mari fez uma pergunta. Ele botou aqui: Uhum. lembro que o hibisco é diurético, tem um corante forte. Pode alterar a coloração da urina? Pois é, os coelhos eles já têm a coloração da urina mais escura, né? Eu nunca reparei isso, não. Mas a pergunta não é Mas eu não sei nenhum direcionada ano. somente aos coelhos, não. A pergunta, pelo que eu entendi, são os pacientes em geral, né? Mas talvez se você não conseguir responder de imediato, você pode pesquisar depois também, né? Sim, verdade, verdade. Boa. Vou passar então, já que eu falei da cimeira. Ó, esse aqui, ó, uma flor de maracujá, que seria, no caso, né, o passiflora. Eu falei de passiflora agora há pouco. E, ó, mas aí, ó, eu coloquei isso aqui, ó, ácido cianídrico. Por quê? Porque se você der a folha diretamente, fresca, ela contém esse ácido cianídrico. E ele pode ser tóxico, com certeza ele é tóxico, para os animais, tá? Então, é perigoso. Então, tenham cuidado, né?
Vou passar. Então, vou falar sobre algumas, tá? Algumas plantas medicinais, né, relacionadas ao sistema nervoso. Que é o que eu falei com vocês, é a cidreira, ó, Melissa officialis. Olha, ela é ansiolítica, é relaxante, diurético. Então, não tomar muito também, né? Ou não fornecer muito também, porque vai provocar essa ação diurética. E o que era interessante, eu estava pesquisando um artigo e encontrei que ela é antigripal, ela é um anti-H1N1, né? E nessa fase aí que a gente está, a gente não quer pegar gripe, né, por conta dessa pandemia, e não quer ficar nervoso, vamos dizer assim. Então, a gente pode tomar esse chá tranquilamente, né, antes de dormir ou dar para o seu animal. E eu achei que esse artigo sobre H1N1, que ele é eficiente, né, depois eu até envio para vocês esse artigo. Mas vocês vendo aí, acredito que seja fácil encontrar também. Mas se não conseguir, eu envio para vocês lá no grupo. Olha aí, ó. Coelho adora folha de cidreira. Inclusive, quando eu vou manipular um coelho, dou cidreira antes, ele dá uma relaxadinha, sabe? Consigo cortar uma unha, consigo manipular ele bem. Sempre tem a cidreira. Eu já entro já na casa do cliente cheio de folha, uma sacola. Os porteiros acham estranho, mas tudo bem. Vamos lá. Esse aqui, ó. Alguém conhece? Esse monte de capim. É o capim-limão. É o capim-limão, ó. Também tem estudos, ó, que ele reduz a apoptose. E também eu estava lendo outro artigo, olha, que ele vai prevenir as lesões renais pelo uso de aminoglicosídeos, que são os antibióticos em coelho. Então, tem alguns antibióticos que dizem que não são bons, né, para esses coelhos, né? Então, você pode fornecer esse capim-limão, né, para ajudar a não causar lesões renais, até mesmo um coelho que seja suspeito de ter algum problema renal, vocês podem dar o capim-limão sem problema, porque é um alimento, então não teria problema nenhum vocês darem. Essa é a vantagem da fitoterapia. Ó, eu coloquei aqui os principais: gentamicina, bramicina, neomicina, amicacina, streptomicina. Então, tem alguns aqui relacionados à pneumonia, ó, amicacina. Então, isso é um problema muito comum em coelhos, e podem ser utilizados esses antibióticos. Se você tiver essa suspeita, você pode utilizar o capim-limão também. Aí, ó, comendo capim-limão, consumindo capim-limão, os coelhos que eu atendo na criação. Camomila, também é ótimo, ansiolítico. Então, ele contém na sua composição apigermina, e é semelhante aos benzodiazepínicos, só que ele não tem efeito anticonvulsivo, tá? Ele só é semelhante, ele tem a sedação semelhante aos benzodiazepínicos. Também é muito bom como uso tópico, né? E para memória também. Quem está estudando aí, né? Então, é uma excelente opção. Olha a camomila como é. Geralmente é vendida assim, extrato seco, né? Nessas casas de produtos naturais. E aqui um estudo sobre óleos essenciais em camomila para melhorar a memória de roedores. Vou passar aqui. Essa planta aqui se chama mulungu. Não sei se vocês conhecem também. É utilizada as cascas do caule, né? E tem uma dose aqui, eu coloquei uma dose, desculpa, a dose para roedor,
Você pode utilizar essa dose aqui, ó, 100 a 400 miligramas por quilo de mulungu para roedor. Eu encontrei um artigo. Olha, como é que é a casca seca do mulungu. É assim também, encontrada em casas de produtos naturais. Agora eu vou falar sobre a terapia floral. Peço vocês, assim, para terem a mente mais aberta agora, tá, gente? Porque agora o assunto é um assunto energético, então eu vou precisar que vocês estejam de coração e mente aberta, né, para receber tanto conhecimento. Então vamos lá, abram a mente de vocês, tá? E assim, quando eu aprendo sobre florais ou fiz os cursos, eu sempre tive as palavras-chave, então eu associava uma palavra-chave a um floral, aí eu anotava. E isso foi me ajudando muito. Então, isso é uma dica legal aí para quem quer começar a estudar sobre os florais. Então, o que é terapia floral? Às vezes, muita gente não sabe o que é terapia floral. Então, não é você dar diretamente a flor, né, para o animal. Não é isso que é a terapia floral. É uma terapia energética, né? Então, se extrai, eu já vou explicar lá na frente, se extrai a energia das flores. Então, assim, vou explicar um pouco sobre energia, tá, gente? É só um exemplo, tal. Vou tentar ser breve aí. Ó, eu acredito vocês que sempre, quando aconteceu isso com vocês, o pessoal vinha conversar com vocês e tal, falar vários problemas, descarregar, reclamar, aí você começa a ter sono, bocejar, entendeu? Isso é algo energético, não. Vocês entrarem num local e sentir arrepio, quem nunca passou por isso, assim, entrar num local meio estranho, sentir um arrepio do nada, né? Então, é algo energético. Vocês também, ó, começam aí a se arrumar mais, a ficar mais bonito e tal, e começa a aparecer um monte de gente perturbando, oi, sumida, tal. Isso é porque vocês estão com uma energia, né, melhor, né? Então, eu também... E agora eu vou explicar, ó. Vou explicar uma coisa para vocês. Antigamente, né, um bom tempo atrás, os átomos, eles eram feitos de matéria. Você acreditava nisso, tá? Que eles são feitos de matéria. Depois foi, né, através dos estudos, né, que os átomos, eles, na verdade, eram vácuos, né? Que o núcleo, ele é muito pequeno, seria matéria. Já aí, na medicina complementar, já se acredita que o núcleo de átomos é uma energia condensada. Então, se o átomo é energia condensada, então tudo é energia. Então, ó, o som, a luz, o pensamento, então tudo é energia. As flores, ó, principalmente as flores, ó, eu vou falar das flores. As flores têm a sua energia, né? Por isso que eu falei para vocês abrirem a mente, tá, gente? São medicamentos aí energéticos, tá? Os florais, como eu havia falado antes. E eu vou contar uma breve história rápida também, não se preocupe, tá? Os florais de Bach foram idealizados, né? Sintetizados, né? Pelo Eduard Bach, que era um médico. Ele serviu na Segunda Guerra Mundial. E ele se sentia insatisfeito, ele era médico, né, na guerra, né, se sentia insatisfeito com o fato da medicina focar nas doenças e ignorar as pessoas em sua totalidade. Né? Às vezes acontece isso até hoje. Né? Viver, né, então ele foi para essa região de Gales e viveu de forma mais simples. Começou a fazer suas caminhadas matinais e tudo mais. E nessas caminhadas, né, ele começou a observar um raio solar refletindo na gota de orvalho de uma flor, né? E percebeu que essa gota, ela retirava energia dessa. Então ele começou a sentir medo, por exemplo. Ele botava a mão numa flor, ele sentia a sensação que ela poderia causar. Ó, botou a mão numa rosa, sentiu medo. Então ele idealizou um floral
para tratar o medo. Então, foi indo assim, nessas 38 flores, tá? E ele foi obtendo dessa forma, ele colocou em tigelas de vidro e foi de vidro, que era vidro, e foi colocando no sol para extrair a energia dessas flores. E depois ele foi fervendo também, para ter mais rápido, né, essas energias das flores. Né? E é uma pergunta que fica aí, ó. Os florais, eles vão tratar as doenças? Né? Não é bem assim, que ele trata as doenças. Né? Eu dei uns prints aí nos grupos de Facebook, as pessoas perguntando, por favor, quero uma indicação do floral para gatos, cristais na urina. Não é assim, né? Ó, alguém no grupo com experiência do uso florais em ferinos renais, com infecção urinária? Não. Ele vai tratar as emoções dos animais. Né? Ela pode até tratar a emoção que fez causar, por exemplo, uma infecção urinária, né? Mas não é tratar em si a infecção, ela vai tratar as emoções que podem provocar aí algumas enfermidades, né? E é importante aí, né, para nós, vocês estudantes, né, também sou estudante de biologia atualmente. Então, a anamnese deve ser bem criteriosa, tá, na consulta com florais. Eu começo perguntando o que mudou na rotina desses animais, e tem diversas coisas que eu procuro, que encontro e anoto. Mas eu estou colocando algumas básicas para vocês terem noção. Né? Por exemplo, uma gravidez. Você teve a sua gravidez, a pessoa, o tutor teve a sua gravidez, e o animal fica um pouco deixado de lado, né? Fazem quartinho do bebê, fazem tudo, e acaba que esse animal fica um pouco de lado e fica com ciúme. Dei print aí também desse Instagram aqui, que é a história de um animal que, durante a pandemia, né, ele começou a se sentir muito depressivo por conta de não poder passear. Então, ele via as pessoas andando na rua e ele não podia mais passear, né? O tutor não podia sair por conta da pandemia. Então, ele desenvolveu depressão e tal. Mudança. Olha, mudança. Você perguntava para o tutor se ele se mudou. Se ele estava numa casa maior, que foi para um apartamento, né? Se ele estava num apartamento pequeno e, de repente, foi para um quintal. Então, é uma mudança aí clássica. Isso é interessante. Se um tutor arrumou um companheiro, uma companheira, né? Enfim. É também interessante, porque o animal sente ciúmes, né? Muda a rotina dele, né? De repente a pessoa está sozinha, de repente aparece outra pessoa. Então, isso deixa o animal, deixa o animal assim, deixa o animal bem ciumado, nervoso, estressado. Né? Obra, às vezes uma rotina de uma obra, né? Que é cansativo para a gente, imagina para um animal, né? Entra toda hora a gente, faz barulho. E os florais, né? Vamos falar um pouco dos florais, né? Os florais de Bach, que eu falei anteriormente, são 38 flores, tá? Os florais de Bach é o início, né? Quem quiser trabalhar com florais, é interessante saber sobre esses florais. Isso aqui é o beabá dos florais. Não tem para onde você correr. Então, por isso que eu cito ele. Então, eu vou falar do primeiro floral. O primeiro floral que eu escolhi aqui para falar seria o Chico. É para super proteção, para quem faz chantagem emocional. Não sei se vocês viram minha mãe na peça 2, não sei se esse é o 2 ou 1, eu esqueci. E ela faz um drama danado, ela finge que está passando mal e tal. Então, a super proteção. Gosto de botar esse exemplo. Health, olha, um floral para a solidão, né? Quem viu o Shrek sabe, né? No 1, né, ele fica o tempo todo atrás do Shrek. Shrek, né, que fala. Então, Health, por isso que eu falei as palavras-chave. Eu lembro do burrinho e já lembro de Health. Rolling, ó,
para agressividade, vai tornar o animal mais amoroso. Então, um animal agressivo, pode-se usar aí essa essência tranquilamente, tá? E eu também utilizo os florais Saint-Germain, tá? Então, eu coloquei os dois que eu mais uso, para vocês terem uma noção. Claro que eu não vou falar das 89 essências, a gente não tem nem tempo, mas vou falar de alguns. Então, são 89 essências, são produtos diferentes do bar, né, que é da Inglaterra, o Saint-Germain do Brasil, e interessante que ele atua também de forma espiritual, atua nos chakras, que conhece Reiki, né, principalmente. Ele vai atuar nesses chakras, chakras. Eu coloquei um exemplo aqui de chakras, né? Não vou me aprofundar muito sobre os chakras, mas olha, esses florais eles atuam. Chakra laríngeo, por exemplo, o animal está cantando, não está cantando, vamos dizer assim, para quem está formando esse chakra laríngeo, então tem que ver aí. Cidreira, cidreira, eu já falei da cidreira como fitoterápico, também tem floral com cidreira. Então, tem um efeito semelhante. Vai atuar diretamente na emoção. E é feito da mesma planta também. Gloxínia vai ajudar aí em novos começos, novos ciclos, né? Quem está passando por um ciclo novo na vida, interessante, um animal, né? Foi adotado por outra família. Gloxínia é excelente, sabe? Então, vai fazer ele se adaptar ao novo normal, vamos dizer assim, né? Novo normal agora, então tem que tomar Gloxínia. 2 litros. Grevilha para animais e pessoas que se sentem invadidos. Não só para as pessoas que se sentem invadidas, também é a pessoa que invade, né, o espaço da outra. É aquela pessoa que coloca um som mais alto, né, o vizinho que coloca um som 6 da manhã muito alto, ela está invadindo o espaço da pessoa. Então, esse é um floral legal. Grevilha. Goiaba para medos, são medos específicos, tá, gente? Quando o medo é específico, você sabe qual é o medo que o animal tem. Se o animal tem medo de fogos, tem medo de trovões, né, relâmpagos, é um medo específico, pode utilizar a goiaba. Perpétua, em situações de luto. Quando o animal perde o seu tutor, por exemplo, ele entra em luto. Acontece muito. Principalmente em animais que vivem muito, principalmente papagaio, vivem aí 80 anos, por aí. Às vezes o tutor vem a falecer e o animal, ele é adotado, né? Vai por outra pessoa, uma coisa assim, né? E acaba acontecendo isso aí. Então, perpétua, um excelente floral. Pânico, o nome já diz, relacionado a pânico, animais que entram em pânico, qualquer situação. Fóculos pânico é o pânico coletivo, é o pânico que a gente está vivendo agora, por isso que eu coloquei aqui. Né? Essa situação que a gente está vivendo é um pânico coletivo. E é um floral excelente para pânico coletivo, é esse aí. E principalmente, galinhas, por exemplo. Quando nós temos galinhas, acontece um ataque, por exemplo, de gambás, vamos dizer assim, gambá. Vou botar um exemplo, gambá. Elas ficam em pânico, todas elas. É um pânico coletivo. Então, utiliza esse pópulos pânico. Rosa, ele é igual o Rolly, né? Dos florais de praia, bem semelhante. Ele vai tratar a agressividade, ele é mais agressivo. Né? Uma bicada no dedo não é legal, né? Seria interessante ele tomar um floral assim para animais. Olha, eu coloquei esse aqui que é um exemplo legal, porque muita gente, não sei se tem coelhos que fazem isso, que agarram na perna, né? Mas em cães é muito comum, né? Principalmente em tudo, né? E acaba que o animal vai na perna da visita que não gosta do animal, então não gosta que toque nela, aquela pessoa assim, e o cachorro vai lá e pega na perna. Esse floral aí é bom para esse tipo de animal. Então, como que a gente vai administrar os florais e os fitoterápicos? Eu coloquei alguns exemplos. Através de chá, a infusão, né? O chá, você pode botar água fervendo
e depois colocar a planta, não precisa necessariamente colocar a planta diretamente nessa fervura, assim, o tempo todo, né? Você pode esperar ela ferver e colocar e depois tampar, no caso da cerveja. Ó, você pode fazer um chá de... Esse aí é um... Ó, pode colocar no bebedouro. Esse exemplo aí tem bastante, dá para botar menos. Você pode fazer uma tintura, que é feito aí com álcool de cereais. Coloca o extrato da planta seco, né, dentro do álcool de cereais. Pode borrifar os florais, ó. Você pinga um floral na água, mistura com a água e borrifa diretamente no animal. Né? Fornecer o extrato diretamente seco, né, principalmente em porquinhos da Índia, coelhos. Né? Pode servir até como enriquecimento ambiental também. Não só ele vai lá, consome o galho, esse aqui é um galho de cidreira, ó. Não só ele vai consumir as folhas, ele também fica entretendo aí com o galho. Pode pingar o floral também, ó, diretamente na folha que você vai fornecer para o animal. Né? Você pode também, diretamente, vou montar esse slide aqui, porque essa pipeta aqui você também pode fazer de forma via oral, diretamente. Só que você tem que ter muito cuidado para não tocar essa pipeta na cavidade oral do animal, para não contaminar depois o medicamento. Eu vou falar só alguns relatos, né? Tem alguns, né, que eu arquivo, eu preparei aqui os melhores, né, para vocês. Esse aqui é um papagaio que eu atendi, se chama Pipinha, né, fêmea, tem 12 anos, 6 meses atualmente. Ela tinha queixa de arrancamento de penas e estresse. Então é complicado. Quando você atende aí um animal com arrancamento de penas, né, você faz a investigação toda, você verifica se tem ectoparasitas, se tem algum protozoário relacionado, se tem doenças virais, como doenças de bico da pena. Mas, descartando todas essas possibilidades, você faz aí uma anamnese e descobre que é relacionado à parte emocional. Aí você pode entrar no floral. E esse animal fazia um arrancamento, por incrível que pareça, a pessoa me procurou bem cedo, né? Então não deu tempo dela se automutilar de forma muito agressiva. Então, na anamnese, eu descobri que ela sentia falta da tutora que faleceu, né? Que vivia muito tempo com ela, e ela começou a arrancar as penas logo depois que a tutora se foi, né? Faleceu. E ela ficava nessa situação aí, ó, observando o lugar que ela ficava sentada, né, falando, mamãe, vem cá, e era muito ruim, né? E eu fiz aí umas modificações no ambiente. Retirada dos objetos pessoais da tutora, fiz floral por 90 dias, tá? De vez em quando, hoje em dia, ela já entra, faz revisões comigo e faz mais florais, tá? E tomou também chá de cidreira durante esses 90 dias. E deu uma boa melhora. E já em 30 dias já parou já de arrancar as penas. Não vocalizava, isso que foi interessante. Parou de vocalizar. Diminuiu o arrancamento, permitindo o crescimento de novas penas. Então, durou 90 dias, mas em 30 dias já tinha um resultado. Essa é o Beethoven, um calopsita antiga, que eu atendi desde que eu me formei. Na época, né, ele tinha 4 anos de idade, o tutor se queixava de agressividade, né? Agredia o esposo da tutora, o ciúme, né? Porque eles se mudaram, né, com um apartamento menor, permaneciam 12 horas por dia, ele permanecia 12 horas por dia sozinho, porque os tutores trabalhavam e tal, e acabavam dando menos atenção. Então, ele ficou revoltado. Né? E eu peguei as palavras-chave, né? Ciúme, solidão, raiva e superproteção, porque
O tutor não poderia nem chegar perto da tutora, que ia para cima. Estava muito bravo. Aí eu fiz esses florais de barra, Health, né? Eu falei, lembra do Shrek, Solidão, ó, Health, Raiva, Rolling, Super Proteção, Chico. Isso que eu fiz. Ó, e aconteceu isso aí, ó. O animal já ficava mais próximo do tutor. Já fez as fases. Esse tratamento foi interessante. Nunca mais ele se estranhou, né, esse tutor. Ele ficou bem tranquilo, né? Essa foto também. Já tirei. Então, hoje ele tem aí acho, 11 anos, tá ótimo, e nunca mais ele teve esses sintomas aí de agressividade. Então, esse aqui, ó, é uma criação de coelhos que a gente atendia esses coelhos lá no hospital veterinário. E o Maurício, tutor, sim, desculpa. oi, a professora Kátia, ela fez uma pergunta. Ela perguntou se você usa o floral alcoólico e se diminui a graduação alcoólica do floral. Então, eu faço com conservante de vinagre de maçã, para não ter esse problema. Eu coloco Entendi. 20%. Ou então não coloco conservante, coloco na geladeira. Para Respondeu, não ter... professora? Sim, obrigada, Maurício. Ah, que bom, que bom. Tem mais alguma dúvida? Não, só isso, pode continuar. Eu saí falando igual metralhadora aí. Eu tenho mais uma, Maurício. Você costuma mudar o ambiente também ou você entra só com floral? Não, mudo todo o ambiente. Tá, Dependendo do que for, eu peço para mudar, com certeza. É um tá. tratamento, como é que se fala? Holístico mesmo. Tem que mudar tudo. Até a pessoa, né, se puder. Tá bom, obrigada. Nada. Vou passar, hein? Então tá, esses coelhos que a gente atendia, eu e a doutora Andréia, eles viviam numa área urbana de Niterói e sofriam muito com os fogos, né, da Copa de 2014. Não sei se esse foi do 7-1, né? Foi, provavelmente foi. Então, não foi só o Brasil que sofreu, não. Os animais também sofriam com os fogos. E eu peguei aí, ó, pânico coletivo, medo de algo conhecido e nervosismo. Aí eu montei o floral. Usei o própolis pânico, cidreira e goiaba. Ó, medo de algo conhecido. Esse aqui vai trazer a tranquilidade, que é a cidreira, e o própolis pânico para pânico coletivo. Então, consumir a folha de cidreira. Essa foto aqui está errada, tá, gente? Essa aqui é uma planta tóxica. É azaleia. Ele está cheirando só, mas é só para deixar frisado. Acredito que seja azaleia mesmo. Ó, esse aqui é um caso mais recente, é um caso que eu estou atendendo agora. Então, ele nem foi encerrado ainda, ele está durante o tratamento, está ocorrendo ainda. E são esses dois ratinhos aí, lindos, que é o Oreo e o Splinter, e a tutora veio se queixar que eles estavam brigando muito e realizando esse grooming, né? O pessoal agora está usando muito essa linguagem para descrever esse ruído que os roedores fazem, né, para marcar território. Então, ela se queixou aí desses estresses que os dois estão tendo um com o outro. Então, de vez em quando tem um UFC aí, animal com esses dois. Aí tá aí uma cena aí, que eles começam a brigar, mas brigam e param, o que é interessante. Eles ficam um do lado do outro, mas brigam. E eu estou usando, ó, cidreira para medo, cidreira para ansiedade, goiaba para medo, rosa para diminuir a agressividade, perpétua, que pode estar relacionada a um ciúme aí com a tutora, e grevillea, que um está invadindo o outro.
Parece que quando um está perto, o outro quer ficar em cima e briga. Então, eu utilizei esses aí. E o tratamento está ainda acontecendo, mas a tutora já está me enviando aí as informações que eles estão melhorando, já com a administração dos florais. Então, já estão dormindo assim, juntinho, sem muito estresse. Ô, Maurício, está me Sim, ouvindo? estou ouvindo. Sim, estou ouvindo. Então, eu queria que você falasse um pouco, se você concorda comigo, porque todos esses animais, né, se você fizer uma projeção do que é a ecologia comportamental dessa espécie, desses animais, nos seus ancestrais de vida livre, né? A complexidade que é a sua relação com o ambiente, e ele ser submetido a tantas restrições, né, do ponto de vista da expressão do seu comportamento, isso por si só já causa uma alteração, vamos dizer assim, considerável na rotina, e tudo que é o comportamento adquirido, o comportamento genético, toda a expressão do animal em si, né? Então, você não acha que é importante, para fazer esses tratamentos, você conhecer um pouco da história natural, da ecologia comportamental dessas espécies, mesmo que sendo já domesticadas nos seus ancestrais de vida livre, para que você entenda um pouco as carências que esses indivíduos passam antes de iniciar esses tratamentos, antes de se tornar um veterinário na prática? Com certeza. Com certeza, com certeza. Você conhecer, né, como eles se comportam, né, comportavam, né, no ambiente natural é muito importante. Porque aí Você você consegue já... se colocar no lugar desse ratinho? Assim, vamos pensar que você vivesse uma vida silvestre e, de repente, você consegue uma tutora que acha que dá todo o amor e carinho para ele, né, e tem toda essa certeza, e ele tem essas restrições alimentares, porque por mais que você faça uma dieta diversa, não tão monótona como os grandes laboratórios sugerem, mesmo que você dedique toda uma questão, um enriquecimento ambiental para esses animais, do ponto de vista da saúde mental desses animais, é necessário sempre uma atenção, um monitoramento muito contínuo. Você não concorda comigo? Criterioso, com certeza. Tá certo. Concordo, sim. Beleza. Não, porque eu entendo que ao estudar a doença, né, e o tratamento, é preciso nós conhecermos bem o nosso paciente, né? E o nosso paciente não somente na condição atual que ele está, mas na condição da qual ele evoluiu para ser. Sim, entendi. Tá. Vamos seguindo. Vamos lá. Acabou que encerrou mesmo. Tem aqui uns 2 livros, né, para quem quer iniciar, né? Deixo aqui esses 2 livros para vocês terem uma ideia, né? Que é um beabá, é bem legal. Esses 2 livros aqui, até hoje eu uso esse aqui como referência. Esse aqui também é bom, um bom livro para quem quer começar com os florais. Então, é interessante estar buscando aí essa literatura, né? Eu vou encerrar aqui dizendo que eu faço o que eu gosto, né? Então, deixa essa frase. Fazer o que gosta é liberdade. Gostar do que você faz é felicidade, né? Então, desde criança eu gostava, né, de animais, gostava de plantas, gostava de insetos. Então, eu sempre gostei de todos, né? Então, eu quero agradecer de coração aí, desejo sucesso a vocês, né? Membros aí do grupos, agradeço também. Agradecer ao grupo de estudos de animais silvestres, que me deu essa oportunidade de ministrar essa palestra, né, esse bate-papo, né, vamos dizer assim.
e sempre sou muito grato aí por esses convites. É como eu falei no começo da palestra, né? Minha primeira palestra foi no grupo de estudos de animais silvestres da UF, foi sobre colisões de aves e vidraças, junto com o professor Sábio, né? Tem até um capítulo do livro do professor que tem esse texto, né? Então, foi marcante para mim. E vou passar mais aqui. E eu quero agradecer, porque principalmente a Andréa e o professor Sábio, que sempre apostaram aí todas as fichas, né? Apostaram essas fichas em mim desde 2011. Participei dos atendimentos do Hospital da UF, eu participei de um projeto de extensão, participei do mestrado, e estou sempre em contato com os dois, então eu tenho sempre a agradecer eles, né? E agradecer as meninas também pelo convite. Então, eu deixo esse recado aí para vocês se cuidarem e deixo o meu Instagram aqui também, se quiserem me seguir, tá? E é isso, gente. Obrigado. Maurício, eu agradeço em nome de toda a equipe e vou passar a palavra à Karina para que ela dê continuidade. Como é que eu saio daqui? Perdão? Para que ela dê continuidade a esse encontro, mediando eventuais novas perguntas e um breve debate. Eu estou aqui junto com vocês. Karina, boa noite. Boa noite, gente. Obrigada, Maurício, pela sua palestra. Foi incrível. O pessoal está falando bem aqui no chat. Que bom. Eu queria até um pouco mais, a gente ainda tinha um tempinho. Eu fiquei, meu Deus, já vai acabar. Não, eu tive que me planejar para fazer no tempo certo. Eu acho esse assunto particularmente muito interessante, porque eu gosto dessas coisas que não fica no óbvio, né? No remédio, tudo. É uma terapia alternativa, né? Eu gosto muito. E eu tenho certeza que abriu os olhos de muita gente também. Que bom. Se você quiser fechar a apresentação, eu vou logo te orientar. A gente pode abrir um debate, se o pessoal quiser, tiver interesse. Aí a gente pode contar também com a ajuda de quem atende, né? Que é a Kátia, sabe? Eu tenho mais experiência como veterinários, e a gente pode abrir um debate, se todo mundo estiver de acordo. Então, Maurício, você volta na sala da nossa chamada, né? Aí aqui embaixo aparece que você está apresentando. Você está apresentando, eu aperto parar, né? Isso, parar a transmissão, eu acho, se eu não me engano. Vamos lá. Isso, Parei. foi. Pronto. Maurício, Karina, vocês me permitem uma breve contribuição aqui. Maurício, você conhece esse livro aqui? Eu fui buscar na minha estante ali, As Plantas Daninhas do Brasil. Eu já ouvi falar, eu nunca vi, Eu vou te emprestar ele. Esse livro é uma edição antiga do Harry Lorenzi, e ele fala de plantas. A palavra daninha é muito mal empregada aqui no livro, pelo menos na minha interpretação, embora a obra seja uma grande contribuição. Esse livro, ele tem, só de plantas que eu diria que tem poder medicinal, é um livro de quase 400 e poucas páginas, e eu vou te emprestar ele porque eu acho que ele talvez auxilie bastante no seu reconhecimento das plantas brasileiras em especial. Né? Por exemplo, vamos ver aqui, ó, uma hipoema, né? Hipomeia, aliás, desculpa, chamada jutirana ou corda de viola. Então, ele dá a fotinha, dá a descrição da planta, dá a distribuição geográfica e embaixo dá o poder medicinal. Isso de mais de 400 plantas. Então, talvez, fica aqui a dica, quem quiser o livro emprestado, ele já ajuda bastante. Ele não é um livro de plantas medicinais, mas ele
ele fala sobre as propriedades medicinais das plantas, né? Embora que não dê as referências, mas é bem legal, porque eu acho que para quem estuda e tem interesse, pode ajudar. Vocês já ouviram falar na Marcela? Não é na Marcela, mas na Marcela, uma plantinha amarela, que quando eu dou as palestras do Cerrado, por exemplo, aqui, ó, a Marcela, consegue ver? Ela, aqueles campos limpos do Cerrado, ela colore, se faz travesseiro as flores de Marcela, né? E esses travesseiros, quem dorme, ele naturalmente emite o olor, ou o odor das flores, e tem poderes medicinais. Por exemplo, no caso da Marcela, ele fala que é antidiarreica, utilizada, enfim, tem várias funções medicinais aqui, e acredito eu, se a minha memória não me trai, também com relação a alguns problemas respiratórios. Fica, então, só essa breve contribuição, e você me cobra que o livro está aqui, acho que vai ajudar um pouco a sua pesquisa, né? O seu aprofundamento, que a partir daí você já começa a investigar mais, e pode trazer algum benefício. Desculpa aí se eu me prolonguei. Nada. Professor Sávio, pediram para você repetir o nome do livro, se puder. O nome do livro, olha aqui, eu vou dar, é Plantas Daninhas, porque daninha é que causa dano, por isso eu acho que o título não está muito apropriado, né? Porque a diferença entre o remédio e o veneno, vamos dizer assim, muitas vezes é a dose, né? E aí, no momento certo e tal. Então, assim, ela é daninha porque a palavra daninha é popularmente empregada quando, principalmente com agricultores mais antigos, que muitas vezes são plantas que sujam, entre aspas, né? São verdadeiras, vamos dizer assim, precursoras dentro de um processo sucessório de recomposição vegetacional, elas aparecem rápido, então elas acabam tomando conta do solo e acabam podendo ser incorporadas também como adubo, né? Dependendo do manejo que você faça. Mas a palavra daninha, no meu entendimento, é um pouco mal empregada, inclusive nesse título. Mas são as plantas daninhas do Brasil. Aqui, ó, e tem novas edições. Na verdade, esse livro está bem velhinho, porque eu ainda era estudante de veterinária quando comprei ele. Então, tem muitas novas, deve ter novas edições desse exemplar. Antigamente tinha, até hoje tem, né, a Semana do Fazendeiro, lá em Viçosa, e que essa semana tem múltiplos cursos de diversos graus de interesse, e eu me recordo, na época, eu me interessava bastante por apicultura também, e esse livro me interessou. Então, eu acho que vai interessar você também. Vocês podem procurar a mais nova edição. Esse aqui é a segunda edição. O autor escreve Harry, Harri, Lorenzi, com Z, né? Então, a editora é Plantarum, para quem perguntou. Professor, depois você pode mandar no nosso grupo? Pois eu estou distraída, eu podia fazer isso, né? Mas, Maurício, foi só para... Porque às vezes a oportunidade passa e eu queria muito te mostrar essa obra, porque eu vejo que a sua palestra é muito interessante, mas ela tem grande potencial de crescer, porque a diversidade de plantas florais, seja fitoterápicos, a flora brasileira é absurda. Para você ter uma ideia, Maurício, agora eu vou te fazer uma pergunta. Você sabe qual foi o naturalista que mais estudou as plantas do Brasil e criou uma obra que até hoje ela é uma referência importante?
foi de uma expedição do século XIX do Spix e o von Martius. O von Martius escreveu uma obra com 37 volumes, se a minha memória não me traz, sobre a flora brasiliensis. Você imagina o poder, mas volume assim, mas é grosso. Não? Ele coletou o material e levaram a equipe dele dezenas de anos descrevendo todo esse material e toda a flora brasiliensis, né? Então, é preciso conhecer a flora para se... Quando a gente pensa as referências da flora, principalmente brasileira, não é que não possa conhecer as exóticas, que também têm poder medicinal, mas eu vejo que a sua palestra, ela tem um poder de buscar essas fronteiras, né, em que poucos colegas se propõem, né? Se propõem, né? Eu não vou dizer que ousam, mas que se propõem a buscar essas fronteiras, e a dica que eu dou talvez, aprofundar, já que o tema é tão importante, e você tanto se dedica, é necessário, no meu entendimento como seu orientador, ex-orientador, a sugestão de aprofundar mais, porque é inacreditável o que ainda sequer se conhece bem do poder medicinal da flora brasileira, né? Quais são as plantas do Cerrado que são conhecidas e o poder medicinal delas? E as amazônicas? Praticamente nenhum ainda tem se catalogado Mata Atlântica também, né? Quantos milhares de plantas, né? E existem só em um bioma brasileiro, né? Então, o Brasil tem uma biodiversidade incrível, que não é só faunística, né, e que tem no ponto de vista de qualidade de vida, econômico, tudo isso é imensurável o valor como recurso natural. Por isso, eu sugiro um aprofundamento desses estudos, né, e para os novos também, porque existe já um conhecimento consagrado dentro da farmacologia do que são as plantas tradicionalmente utilizadas no tratamento das enfermidades mais frequentes, mas a pesquisa precisa avançar nesse sentido, principalmente em território nacional, né, porque lá fora existe naturalmente muito interesse, sempre existiu, na biodiversidade neotropical, em especial a brasileira. Mas é só um comentário. A Letícia, Maurício, fez uma pergunta para você aqui no chat. Ela perguntou: a coprofagia é considerada estresse em animais silvestres e domésticos? Dá para tratar com floral? Ela está com um caso em cão na casa dela. Então, no caso, assim, se for falar da parte comportamental, né, porque a gente sabe que tem outras causas, né, clínicas, né? Se for da parte comportamental, o que eu vejo muito é o animal querer esconder as fezes, né? Por medo, por alguma situação de estresse, ele não quer que o tutor veja que ele fez, né, suas fezes, né, fez um cocôzinho, e ele esconde se alimentando dela. Então, teria que descobrir a causa. Qual é a causa que está fazendo ele fazer isso, né? Qual é a palavra-chave, né, vamos dizer assim? Se é o medo de alguma situação, se conseguir descobrir qual é a causa, aí você pode tentar tratar aí a coprofagia, sim. Não sei se ficou claro. Eu acho que respondeu. Respondeu, Letícia? Cadê a Letícia? Obrigado. Ela agradeceu. Obrigado. Mais alguém? Eu tenho uma pergunta, Maurício. Boa Vamos noite. Lá, eu não sei se eu não entendi muito bem, tipo, o floral é como se fosse um tipo de fitoterápico, é isso? Não, floral é um medicamento energético. Ele extrai a energia, né, da flor e ela atua na emoção.
Então, é Ah, diferente tá. do Só fitoterápico. energético e fitoterápico é um extrato mesmo, né? Pode ser um extrato mesmo. O fitoterápico é utilizado o extrato de seco da planta, aí você prepara o medicamento. E você prepara a partir do princípio ativo, né? Então, se a planta tem um princípio ativo X, né, ela vai atuar nessas emoções, né, no animal, né? Vamos dizer assim. Mas o floral não, o floral é diretamente energia. Entendi. Obrigada. Pergunta mais aí, gente. O fitoterápico que é usado tipo medicamento, né? Você usa tipo para dor de barriga, para dor de cabeça, e aí você usa o fitoterápico, é isso? É diferente do Isso. floral, que é a É um energia. exemplo. O floral seria, né, a causa, o que causou a dor de barriga, né? Será que o animal está nervoso? Será que tem um estresse, um trauma? A gente mesmo, né, antes de uma prova aí, os estudantes, quem nunca teve uma diarreia, uma dor de barriga, antes de apresentar um trabalho, uma coisa assim, emocional. Uma gastrite, ou seja, gastrite nervosa, emocional, que causa um sintoma físico. Dor de cabeça, às vezes você está com dor de cabeça e chapa de pirona, paracetamol, mas e aí a causa? Pô, trabalhou muito, está estressado, né? Está orientando, está, né, tá se estressando com orientando, por aí vai. Normalmente você usa em conjunto os fitoterápicos com os florais quando você trata seus pacientes. Com certeza, certeza. Até com medicamento alopático junto, não para a parte emocional, mas a parte clínica, ó, eu trato a parte clínica, aí eu vejo se precisa fazer um fitoterápico e um floral também. Geralmente eu sempre faço floral, assim, mas eu consumo. Entendi. 90%. Professor Sávio, o professor Amari fez uma pergunta para você no chat. Posso ler? Professor, seu microfone está desligado. Não sei se você está tentando falar alguma coisa. Ah, desculpa, eu estava com o microfone desligado. A correlação do bioma, planta e paciente, se existe algum estudo sobre isso. Maria, o que eu posso dizer é que existe sim algumas correlações, por exemplo, de antiparasitários naturais, né, que as espécies silvestres se alimentam de determinadas plantas e fazem a autocura, né? Elas buscam determinadas plantas, e pouco se sabe sobre o comportamento animal nesse sentido, de qual é o conhecimento que os animais possuem no sentido de autotratamento, mas isso vem sendo estudado, e se nós pesquisarmos, vamos encontrar algumas notas científicas sobre isso, né? Então, por exemplo, a dieta diversificada, se nós pensarmos assim, exemplificadamente, Carmente, por exemplo, do Crisóstomo braquiurus, o lobo-guará, né? Ele é um disseminador de sementes, um verdadeiro plantador de florestas, podemos dizer assim, ou de diferentes fitofisionomias do cerrado, mas é certo se pensar, ou pelo menos se hipotetizar, que essas plantas, essas sementes e frutos, esses frutos sazonais que ele se alimenta, intercalando com as presas que ele consegue caçar nos períodos de maior, vamos dizer, disponibilidade de recurso, ele possa, com isso, ter uma dieta equilibrada. No caso, por exemplo, de psitacídeos, né? Um ato que se chama a formicação, né? Porque muitos falam o formicace, né, que melhor fala, que é o fato de se esfregar, a ave se esfregar esfregar a formiga no próprio corpo. A arara faz isso, esfrega a formiga no corpo. Então, e algumas outras aves, o arapaçu, por exemplo, que
Eu estou aqui ao lado do meu amigo e ex-orientado, o Rafael, que me lembrou muito bem, o Rafael Bessa, que o Arapaçu também faz isso. Então, é incrível o quanto a vida livre tem para nos ensinar. Eu costumo, em sala de aula, por exemplo, na década de 80, existia uma diarreia crônica em Tamanduá-Bandeira, né, que eram tratados em cativeiro, e os veterinários da época, eu me lembro muito bem, insistiam em tratamentos aleatórios com antibiótico-terapia, tentando com isso diminuir a carga, alguma eventual infecção bacteriana, mas não conseguia sanar essa diarreia. E vamos dizer assim, o meu amigo e saudoso Wolf Bartmann, ele, em pesquisa no campo, ele percebeu, ele era uma autoridade, a maior autoridade mundial em tamanduá-bandeira, ele percebeu que a língua pegajosa do tamanduá, ao capturar as larvas, os insetos, ao mexer no cupinzeiro, né, ele levava um pouco de terra também, junto com os insetos, né? E ele resolveu fazer um experimento um pouco empírico, de botar uma mãozinha de terra arenosa na ração dos tamanduás-bandeira. E pasmem que a diarreia foi controlada, e o mundo inteiro copiou isso, porque os estudos precisariam, de fato, serem avançados nesse sentido, mas existia uma correlação desses minerais, muito provavelmente com os movimentos peristálticos desse sistema gastrointestinal desses animais. Então, os exemplos são inúmeros, e é uma área do conhecimento que exige muito que nós aguçemos nossos olhares, nossos interesses, e a sua pergunta muito me alegra, porque me deu a oportunidade de improvisadamente aqui também relembrar alguns casos. Professor, aproveitando o gancho, tem relato dos animais silvestres de vida livre, tipo, comerem certas plantas e tudo quando estão com algum problema digestivo, precisando de algum mineral específico? Tipo, eles sabem que estão necessitando disso e aí procuram na natureza? Tem sim, Karina. O exemplo que eu dei das próprias araras, elas quando nidificam e frequentam paredões de barro, elas vão lá e comem barro, sabe? Nesse caso. E isso já foi relatado também cientificamente, né? E eu acho até que o que nós estamos tratando aqui seria um objeto, talvez, de que um coletivo nosso pudesse estudar um pouco mais, e a gente, quem sabe, abordar um GEAS nessa vertente, né? Mas o exemplo das araras, eu acho que contempla de forma, vamos dizer assim, precisa a sua resposta, sabe? A sua pergunta, na verdade. Sim, obrigada. Eu sempre tive essa dúvida. Alguém tem mais alguma colocação para fazer? Professor Mari? A gente pode fazer um paralelo com a homeopatia sobre essa questão dos florais? Tem alguma coisa a ver? Não, eles podem, não teria problema nenhum atuar juntos, sabe? São medicinas parecidas, né? Energéticas, né? Não teria problema não. Mas assim, eu não tenho conhecimento sobre homeopatia, sabe? Então, pouco conhecimento. Não daria nem para tirar uma dúvida assim muito complexa, não. Não, eu pensei mais porque tem essa coisa da alopatia versus a homeopatia, né? E aí, acho que o floral entra um pouco nisso também, que por ser uma terapia alternativa, né? Aí por isso me veio na cabeça a homeopatia também. Tem alguém perguntando alguma coisa? Não. Estou ouvindo coisas. Pessoal, eu posso fazer uma
uma complementação no meu raciocínio aqui. Você fechou o seu raciocínio, Maurício? Sim, sim. Não, com relação à pergunta da Karina. Karina, veja como as questões estão interligadas. Particularmente na Amazônia, as araras, elas vão em bando, em determinados, vamos dizer assim, barreiros, né? Que são para se alimentar desse barro. Eu falei nos lajeados, mas também na borda dos rios. E se tratam, se alimentam e se tratam ingerindo essa terra, esse barro, esses minerais, né? E o paralelo que se faz do desequilíbrio ecológico, por exemplo, quando uma hidrelétrica, eventualmente, ela forma uma barragem e deixam de existir essas fisionomias, vamos dizer assim, essa paisagem com todas essa diversidade, essas nuances, o desequilíbrio ele não é facilmente compreendido sem a ciência. Então, por exemplo, essas araras que se tratavam nesses barreiros, elas já não se tratam mais, né? E assim por diante. Por isso, eu insisto que as questões das ciências ambientais, que a gente nem devia chamar assim, devia chamar a ciência ambiental, que é uma só, né? Existe uma ligação entre todas as alterações ambientais que ocorrem e as possibilidades de interferência no cotidiano dos animais. Era só uma complementação. Muito legal. Eu acho essas coisas muito interessantes, porque é a natureza sendo plena por ela mesma, sabe? Ela mesma procura se manter. Eu acho isso muito legal. Desculpa, gente, só uma complementação também. Não, mas totalmente pertinente. Eu fico feliz de quando há esse tipo de complementação, porque é sinal de que você prestou atenção, compreendeu e de alguma maneira, assimilou essa percepção mais transversal da ciência, holística até. Eu gostaria de agradecer aí ao colega Maurício pela boa palestra, excelente palestra, bem ilustrativa, né, e nos proporcionou, acho que a finalidade do grupo, né, se o professor Fábio concorda comigo, essa discussão, né, e essas questões que a gente fica observando aí como a Karina e acho que nos responsabiliza cada vez mais pelo ambiente, né? Então, eu agradeço aí e agradeço a colaboração do professor Sávio e obrigado pela resposta aí, e a sanar as dúvidas. Obrigado. Eu que agradeço aí os elogios aí do professor, né? Gosto muito dele também. Ele que fez a minha carta de recomendação do mestrado, eu lembro. Ele e o professor Sávio, né? Maurício se assustou comigo, porque ele bateu na minha porta e não me conhecia. E ele achava que ia ser muito difícil ter um professor que aceitasse. Mas a minha aceitação, eu estava voltando do campo com uma roupa camuflada, e ele achou que fosse um militar, eu não sei o que ele achou que eu fosse, mas eu aceitei ele de imediato, sem muitas nuances, né? Já propondo um trabalho, já dando a ele uma função e já pensando em tocar o barco para frente. Então, eu me lembro que ele ficou, de fato, não só feliz, mas de alguma maneira, assim, surpreso, né? Porque realmente não houve dificuldade nenhuma da minha parte em aceitá-lo, e foi uma trajetória, tem sido bastante gratificante. Então, nenhum caminho é fácil,
e tampouco eu sou uma pessoa que não deixa de ser exigente, porque sou, e sei que sou, e sei dos meus defeitos também, e tento melhorá-los, mas fico muito feliz de ver o Maurício hoje se projetando, e cada vez mais. Hoje ele já está fazendo uma faculdade de biologia também, acho que nesse sentido ele podia aproveitar a oportunidade mais ainda para estudar os fitoterápicos, né? E, enfim, eu vou finalizar aqui minha fala, passar a palavra à Karina para que ela finalize, e aqueles que quiserem de alguma maneira se manifestar. Parece até que, né, assim, eu acabei de chegar de um trabalho, estou de férias oficialmente, mas na prática eu não consigo me desligar, porque o meu trabalho eu considero muito gratificante, muito prazeroso, e eu me alimento disso, desse retorno que vocês dão, desses sorrisos de quem se sente feliz em estar partilhando o conhecimento. Então, é isso que nos move, e é isso que vai continuar nos movendo. Karina, a palavra é sua. Obrigado, Maurício. Seguimos juntos. Eu que agradeço. Imagina. Eu queria agradecer a todo mundo aqui presente, principalmente ao Maurício, que aceitou o nosso convite e está aqui hoje. A palestra foi maravilhosa. A palestra foi muito boa mesmo. Que bom. A gente espera que a gente veja mais vezes aqui no nosso grupo, que é sempre bom ter a sua presença como orientado do Sávio, com toda a sua experiência, é sempre gratificante. Obrigada a todos pela presença. Vai ser um prazer. Alguém mais tem alguma consideração a fazer? Só agradecer mesmo também ao Maurício. Foi ótimo, foi muito divertida a palestra. Bem lúdica. Obrigado, André. Que bom. Eu tentei fazer isso mesmo, né? Uma palestra mais para o público mais jovem, né? Sem muitas coisas, né? Muito texto, né? Mais imagens, para poder divertir também, né? E é isso. Conseguiu alcançar o objetivo. Conseguiu mesmo, achei ótimo. Cheio de meme, cheio de imagem engraçada, gostei. Então é isso, gente. Gostaram. Eu acho que a gente pode encerrar o encontro aqui. Obrigada a todos e boa noite. Boa noite, Karina, Maurício, professores, alunos, equipe, todos vocês.